vamos falar sobre desprezo, vamos falar sobre preconceito e discriminação em uma sociedade desumana e julgadora. E para esse papo, Valdomiro Arruda e Clóvis Arantes. Sejam extremamente bem-vindos ao nosso podcast Elas Chegaram. Eu quero agradecer o convite e ver o que a gente pode contribuir com essa entrevista aqui nesse podcast de hoje. Obrigado. O podcast Elas Chegaram está dentro do portal Mulher MT. E nós prestamos, além de um trabalho de notícias, também de serviços. E eu acho que esse podcast hoje é de utilitário no sentido de trazer informativo, um serviço à sociedade, para que as pessoas entendam realmente as siglas, o que significa, por que estão organizados dessa forma, como buscar essa integração, para que a gente possa ter esse olhar de humanidade que todos nós merecemos, né? Então, eu gostaria que vocês começassem, não sei se é o Valdomiro, quem gostaria, de estar explicando a sigla e como é que surgiu o movimento. Bom, essa parte didática eu vou deixar para Clóvis. E Clóvis é o ícone para nós da população LGBTQIA+, aqui do estado de Mato Grosso. Que é um militante mais aguerrido, é um militante que tem longa história, tem uma história para contar. Entendeu? Eu sou militante também, mas sou novinho, sou de agora, tenho uns 15 anos. Eu sou fã incondicional dessa pessoa. Ele é o ícone do estado de Mato Grosso em questão da militância LGBTQIA+. Ele vive isso dia a dia, hora a hora. Entendeu? Bom, gente, boa tarde a todos, todas. O grande prazer da gente estar aqui, né? Eu sempre digo que cada vez que a gente consegue dialogar um pouco sobre essas questões que não são temas, porque temas são passageiros, questões de orientação sexual, questões de gênero, as questões elas fazem parte da nossa vida. Então, quando a gente fala de questões de orientação sexual, de gênero, de sexualidade, são coisas que nos atravessam no cotidiano, no dia a dia. Então, a gente espera poder contribuir e esclarecer muitas questões que às vezes ficam nebulosas e fazem com que as pessoas se coloquem contra ou a favor, como se a coisa fosse isso, né? Eu sou contra, a favor, não é isso, né? Muito para além disso, né? Até porque sexo é um tema que é tabu em todas as áreas, em todos os sentidos, né? Mesmo na família heteronormativa, os pais não falam sobre a sua sexualidade nem de sexo com os filhos. Atualmente há uma abertura maior, mas eu sou de uma geração, eu tenho 67 anos, que não se comentava nada sobre isso. Então, além de ser uma total ignorância, a gente aprendia nas ruas, com o namorado, com as amiguinhas e outras informações, e nós não nos reconhecíamos. Eu tenho aqui o consultório de psicologia e eu recebo mulheres e homens que não reconhecem a sua sexualidade, independente de serem LGBTs, mesmo sendo héteros, não se reconhecem, porque vieram de uma geração familiar onde tudo era errado, tudo era pecado, tudo era proibido, você não presta, homem não chora, e todas aquelas coisas horríveis que vocês homens, mais do que nós mulheres, ouviram quando criança, de esconder o seu afetivo, esconder os seus medos, esconder todas as inseguranças que toda criança tem e que as famílias negam isso, né? A questão do tabu, né? Falar de sexualidade, falar de desejo, falar de prazer sempre foi um tabu. Então, com o advento da AIDS, a AIDS trouxe muita destruição, muitas mortes, mas o advento da AIDS trouxe uma questão que é importante, que as pessoas depois começaram a falar sobre sexualidade, sobre desejo, sobre prazer, sobre como é que você pode ter prazer e se cuidar ao mesmo tempo, como é que você pode transpor esse abismo, né, do conhecer seu corpo sem necessariamente estar fazendo nada de errado, como as pessoas dizem. Então, o advento da AIDS, ele nos ajuda a falar sobre sexualidade. Então, a nossa história é muito recente. A discussão sobre sexualidade, sobre desejo, é muito recente. Nós falamos pouco ainda sobre essas questões. E em muitos espaços existe um tabu muito grande.
E a gente sempre diz, né, que quando a gente quebra esse tabu e consegue fazer uma discussão, por exemplo, nas escolas, a gente não está fazendo só a discussão sobre orientação sexual. A gente está fazendo prevenção, a gente está fazendo prevenção que evita o assédio sexual, porque a gente coloca para as pessoas, olha, o seu corpo é seu e toda vez que uma pessoa te invade, está te violentando. Então, quando você discute isso, você tem muitas coisas que vêm junto. Então, não é só discutir a homossexualidade. A homossexualidade é um elemento dentro de todos os elementos que nós temos. O ser humano, ele é composto, né? Por isso que a gente fala sempre que existem sexualidades, no plural. Não é uma sexualidade só, nós não temos uma sexualidade só. Porque a nossa sexualidade, ela é composta dos nossos desejos, dos nossos afetos, das nossas ideologias. Então, por isso que a gente diz as sexualidades humanas. Porque aí você coloca sempre no plural uma coisa que nunca está prontinha e acabada. E nunca vai estar. Porque nós estamos sempre nos reconhecendo como novos sujeitos, de novos desejos, de novos afetos, de novos amores, né? Por que não? Né? Então a gente precisa falar sobre essas questões. Ele cita uma história, né, de que ele está há 15 anos e que você tem uma história longa nesse... O que mudou nesse trajeto, nesses 20, 30 anos? Então, a primeira questão é que quando eu começo a militar no movimento, nem chamava-se movimento LGBTQIA+, era o movimento GLS. É porque eu vim fugindo da minha orientação sexual. Eu venho do Paraná para fugir, tentar esquecer que eu tinha desejo por pessoas do mesmo sexo e vim tentar recomeçar aqui, porque longe daquele espaço eu ia poder recomeçar. Só que aí eu descobri que eu poderia andar quilômetros, muitos quilômetros, que a minha orientação sexual iria comigo, porque ela nasceu comigo e ela não vai me abandonar. Eu até poderia dizer, olha, para uma questão social eu não vou vivenciar a minha orientação sexual, mas ela ia estar comigo. Então as pessoas às vezes dizem assim, as pessoas nascem ou as pessoas se tornam? As pessoas nascem. Né? Quem é heterossexual, nasceu heterossexual. E não precisa ter medo de virar homossexual, porque pode sair, pode ter amizade, pode dormir junto, que vai estar sempre heterossexual. Quem é homossexual vai estar sempre homossexual. Quem é bissexual vai estar sempre bissexual. Porque é importante dizer que nós temos 3 sexos: o biológico, o psicológico e o social. Né? É como eu me entendo, como as pessoas olham para mim, como elas me colocam nesse mundo e como os meus desejos são canalizados. Então, 3 sexos que nos atravessam. Então, nós não somos só biológico, nós não somos só psicológico, nós não somos só social. Nós somos esses 3. E aí explica a questão do trans. Sim. Por que alguns necessitam realmente estar trans e outros não? Porque possivelmente num desses 3 sexos, talvez o social, ele necessite expor ou a sua reação natural, ele precisa mostrar a sua sexualidade de uma forma exterior, enquanto que o gay ou o homossexual, talvez ele não necessite tanto ser trans. Sim, essa questão é como é que a sociedade me vê. Uma pessoa trans, masculina ou feminina, ela precisa moldar o seu corpo, o seu visual, para ela ficar bem, mas também para a sociedade, porque ela precisa ser vista pela sociedade. Se ela é uma trans feminina, uma trans feminina. Se é um trans masculino, um trans masculino. Então, a pessoa, para se sentir bem, ela precisa... Migrar. Ela precisa, primeiro ela precisa ser acolhida pelos seus, depois pela sociedade. Essa história de dizer, eu faço o que eu quiser porque eu não devo nada para a sociedade, é muito fichinha, é clichê, porque nós vivemos em sociedade e nós sempre precisamos
desse olhar da sociedade, de que às vezes é de reprovação e que às vezes é de aprovação. Então, por que que a pessoa transexual, ela quer fazer a transição? Ela quer fazer esse movimento para ela estar bem socialmente, para ela estar bem psicologicamente e para ela estar em paz com tudo. Se sentir completa, né? Se sentir completa. A grande diferença entre uma pessoa transexual e uma pessoa travesti é que a pessoa travesti, ela jamais quer se desfazer do seu órgão genital. Ela pode estar com uma identidade feminina, porque a travesti, ela adota uma identidade feminina para viver. Se ela quiser deixar aquela identidade feminina, ela deixa, mas a pessoa transexual não. Ela não adota, ela tem essa identidade, ela tem esse gênero, e aí ela vai adequando de acordo com a sua vivência, o seu entorno, né? Por exemplo, nós temos muitas meninas, homens trans, que sofrem muito. Por quê? Primeiro que elas não conseguem vivenciar a sua transgeneridade na questão da família, na escola, no trabalho. Então elas precisam se esconder muitas vezes. Isso é sofrimento. Porque, por exemplo, eu sou gay, tenho uma identidade masculina. Então, para mim, embora tenha problemas, já tenha sofrido preconceito, mas a minha identidade é essa que está aqui. Eu não tenho que me esconder. De ser trans. Não, eu não tenho, Entendi. porque é essa a minha identidade. Agora, a pessoa trans, ela precisa vivenciar a sua identidade. E muitas vezes ela não consegue. Entendi. Então, o sofrimento é duplo. Você cita gênero e identidade. Qual que é a diferença? Porque gênero, nós temos dois, masculino e feminino. Nós nunca vamos sair dessa dicotomia do masculino e feminino, porque, né? Agora, a orientação sexual, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos três que são as principais: a heterossexual, a homossexual e a bissexual. Orientação está ligado ao afeto, ao desejo. A quem eu oriento o meu desejo afetivo e sexual. Se eu sou um homem e direciono o meu afeto para um outro homem, eu sou homossexual. Se eu sou um homem e direciono o meu afeto para uma mulher, eu sou heterossexual. Se eu sou um homem e direciono o meu afeto para uma mulher e para um homem, eu sou bissexual. É simples, é a coisa do desejo. É como o diabético que passa em frente a uma loja de bolos e quando ele para, logo vem a saliva na boca. Mas ele sabe que ele é diabético, ele não pode comer aquele bolo porque vai prejudicar a saúde dele. Com os nossos desejos acontece a mesma coisa. Eu sinto desejo, muitas vezes eu não vivencio por conta da sociedade, por conta da família, por conta do emprego, então eu vou ficar reprimido. Mas vai ter um momento em que eu vou colocar isso para fora, eu vou externalizar. Porque sufoca, né? Sufoca porque é e seu. E o medo, né? São muitas coisas, né? É aceitação dentro de casa, é aceitação na rua, é um peso. Eu penso assim, que nós gays, eu acho que para a gente ser feliz, tem que ter primeiro o acolhimento da família. Sim. Né, Cláudia? Porque a família é nosso esteio. Se eu tenho a segurança da minha família, eu posso viver o mundo. Entendeu? Mas eu costumo dizer essa também... aceitação pessoal, talvez. Porque com a família eu também me aceito. Porque o que acontece, eu vejo que alguns não se aceitam por desejar. Eles se recriminam. Eles se condenam sozinhos. Até porque a sociedade criou um clichê, né? Que a homossexualidade era pecado, promiscuidade, né? Então, tudo que estava ligado a isso, eu quando era adolescente, eu achava que eu era pecador. Eu olhava para um homem e falava, mas eu não posso. Minha mãe, meu pai, todo mundo, meus irmãos, eles me ensinaram que eu tenho que casar, que eu tenho que ter uma esposa, que eu tenho que ter filhos. Então, a gente se constitui no pecado, naquilo da punição.
E muitos gays se suicidam, Sim. porque não dão conta de lidar com isso. Exatamente. Então, o Valdomiro colocou uma coisa que é quando a gente é acolhido pela família. Mas a gente também precisa fazer o inverso. Acolher a família de LGBTQIA+. Porque uma família, quando ela descobre que seu filho ou sua filha é LGBTQIA+, ela passa a viver o luto. E ela precisa viver esse luto. Como se tivesse perdido o filho? Não é como se tivesse perdido o filho, mas como se tivesse perdido tudo que ela construiu para aquele filho ideal. Né? Porque quando o filho nasce, o casal, se o filho se olha lá na maternidade, é um menino, a mãe e o pai já pensam, puxa, vai ser legal, vamos comprar tudo azul, ele vai casar, vai prover a família e tudo mais. Se é uma menina, nossa, vai crescer, vai casar virgem, vai ser professora, vai me dar muitos netos, essa coisa toda. Quando a família descobre que um filho ou uma filha é LGBTQIA+, primeiro ela precisa desconstruir esse ideal. Né? Lembra E da aí, Maris, né? Eu nunca O tinha azul é pensado menino, nessa rosa forma. é É, porque você interessante precisa essa desconstruir. colocação, A mesma E questão. reconstruir uma nova identidade. Exato. Né? Desconstrói e reconstrói. Se não houver esse processo, aonde há rejeição. A rejeição. E você E a- escuta muito assim, eu amo meu filho, mas não gostaria que ele fosse assim. Mas isso também, Clóvis, é um papo que a gente vai ter em uma momento, próxima né? gravação com a Josi Marconi, né? Ela é Que, mãe. ela representa... Coletivo Mais pela Diversidade. Então, e ela veio falar conosco sobre isso. Que maravilha. Vamos falar sobre 2021. Mato Grosso ocupou o ranking, 9º lugar, segundo a ONU, das mortes violentas LGBTQIA+. O que você acha, o Clóvis, o que coloca Mato Grosso nesse ranking? Por que nós estamos nesse ranking? O que está faltando? O que está em demasia? Por que estamos ocupando o 9º lugar? Então, inclusive Cuiabá foi considerada a capital mais Violenta. perigosa para um LGBT morar. Mas por que tudo isso? Porque nós não temos políticas públicas, nenhuma. Nem no Estado, nem no município, nem no governo federal. O que nós temos são algumas questões que foram judicializadas no governo federal, no Supremo Tribunal, e vale para os municípios, para os estados. Por exemplo, adoção. A adoção só foi permitida para casais homoafetivos porque o Supremo judicializou. Doação de sangue, olha que loucura. Você é uma pessoa que está precisando de um sangue, eu quero doar e eu não podia doar porque eu sou homossexual. Como se todo sangue não passasse por uma triagem. Né? Independente se é sangue de negro, de branco, de amarelo, de azul, ele passa por uma triagem. Se não tem algum né? tipo de doença Exato. contagiosa, né? E para piorar, nós temos um representante que fortalece esse discurso, Exatamente. né? Coloca para as pessoas se elas querem meu sangue ou querem disso, né? É Exatamente. triste isso. E é triste porque nós colocamos uma dicotomia entre bom e mal, certo e errado, que é muito perverso. Né? A humanidade, ela não é uma humanidade que se divide só nessa dicotomia. Nós temos outras questões. Às vezes as pessoas dizem assim, eu costumo dizer, os meus melhores amigos são ateus. Eles são ateus por quê? Eles são bons por quê? Eu vou discutir com eles religião? Não, eu vou discutir com eles a ética da vida. E na ética da vida, eles não precisam defender nenhum credo religioso. Agora, eu sou cristão. Eu também posso ter uma ética que não seja uma ética fundamentalista. Porque eu sempre digo que o problema não são os cristãos. O problema são os fundamentalistas. Tudo onde o fundamentalismo entra é para causar destruição. Vê os países que estão em guerra. Né? Os países onde se mata as mulheres, se não permite que as mulheres tenham os mesmos direitos. São países extremamente fundamentalistas, extremistas. E no Brasil, a gente vive um fundamentalismo na política, na religião. Por que a gente defende o Estado laico? Para nós, a maior defesa que nós fazemos da Constituição é o Estado laico. Porque o Estado laico
permite que o Valdomiro possa professar a fé dele num lugar particular, que é a igreja. A igreja é particular. Agora, o Estado é público, a escola é pública, a universidade é pública, o local da saúde é pública. Então, esses espaços precisam ser laicos. Por quê? Porque a laicidade é a que garante o respeito a quem tem e a quem não tem religião. Então, defender o Estado laico para nós é defender o Estado plural, onde não vai ser somente uma visão de mundo que vai estar sendo aceita como possível ou como verdadeira. Então, se vocês pegarem os últimos acontecimentos, né, pega aí o que aconteceu em Foz do Iguaçu agora, com aquele assassinato horrível. Aquilo ali, não é porque a pessoa era PT, não, é porque a pessoa era fundamentalista e na cabeça dela, tudo que fosse contra ou diferente do que ela pensasse, tinha que ser exterminado, né? Então, a gente, quando vê essas questões, a gente diz, o mundo só vai alcançar um equilíbrio quando as pessoas perceberem que existe possibilidade a mais do que a minha visão de mundo. E a gente vive hoje, independente até dessa seara religiosa, uma dicotomia perversa, né? As pessoas entram na internet e aquilo que eu acredito está acima de tudo. Me dá o direito de ofensas, de xingamentos, de cancelamentos. Então, eu não sei o que aconteceu com o respeito. Eu venho de uma geração que, apesar de todas as mazelas da minha geração, tinha respeito aos mais velhos, tinha respeito à criança, Hoje não se respeita nada, as crianças estão batendo nos professores, jogando farinha na cabeça dos professores, os pais matando os pais, eu não sei, ou será que é porque pais matando filhos. As reportagens estão chegando mais rápidas do que antigamente, mas eu vejo que existe uma polarização de ódio muito grande em todas as áreas, né? Não, claro, a informação chega muito mais rápido porque hoje. antigamente não chegava. Mas né? o que nós temos é uma inversão de valores, né? Você diz assim para a criança, olha, se na sua escola alguém te faltar com respeito, você bate, né? Então, o Mandela diz uma coisa linda, né? Ele disse, olha, nós temos que aprender para odiar alguém. Ninguém nasceu odiando. Então a gente aprende a odiar. Se a gente aprender a odiar, a gente também pode aprender a amar. Então, no que é que nós estamos apostando? Nós, comunidade LGBTQIA+, nós estamos apostando que nós podemos transformar dando exemplos de coisas positivas. De amor, de amizade, de respeito. Sabe? Então, se a gente ficar nesse polo negativo, não, tudo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim, a gente também vai transformar os espaços que nós estamos. E como no caso da mulher, você não vê um homossexual matando ninguém. Ele só é morto, como no caso das mulheres que são vítimas de violência. Elas poderiam, existe um caso ou outro, a gente vê, tudo tem a sua, mas de uma forma geral, a violência não vem das minorias, vem da maioria. Por exemplo, nós da população LGBTQIA+, você é agredido, expõe, faça o BO. A mulher também deveria fazer isso. Não pode ter medo porque amar por conta de um filho. Tem que fazer, expor que está sendo violentado. Né? Tem que fazer um BO. Tem que procurar seus direitos. Porque nenhum amor vale tanta violência. Verdade. E Valdomiro, você está à frente hoje do único conselho, né, que nós temos no estado de Mato Grosso. Isso. Como é que foi esse ganho? Conta aí um pouquinho pra gente. Como é que estão os trabalhos à frente desse conselho, que é de suma importância não só para o movimento, mas acho que para todos nós? Eu acho assim, eu estou no terceiro mandato, é um mandato de 2 em 2 anos. Né? Ficar. Isso aconteceu numa gestão do prefeito Mauro Mendes, na qual ele saiu de licença, entrou o Rogério Galli, que hoje é secretário da Casa Civil, como prefeito. E era um pedido nosso, né, da população LGBT, para que fosse sancionado como decreto. Não, eu falei, eu não quero como decreto. Esse decreto é que o prefeito lá tira. Faça como lei. Exato. Que fica permanente, Sim. que é mais difícil de terminar, Revogado, né, entendeu? Ser revogado.
E isso nós conquistamos aqui. Temos feito bons trabalhos, com a ajuda do Clóvis, também próprios conselheiros que são da sociedade da sociedade civil e governamental, né, que a gente é constituído, e trabalhamos políticas públicas para essa população. Lógico, tem alguns, né, evangélicos, extremistas mesmo que o Clóvis fala, que eu falo também, que às vezes enferram, bloqueiam o que a gente quer conseguir. Mas tivemos conquistas como o nome social, tivemos conquistas com várias O outras... nome social foi um ganho enorme, né? De repente mudar o seu documento para que você possa ser É um sinal de respeito. pela sua identidade. Imagina o João, chegar lá, João, que é Maria, hoje, chegar lá ser o chamado de João. Olha a falta de respeito. E a defensoria abraçando, vindo junto. Isso né? é um acolhimento. O nome social é um acolhimento. Sim, um Sim, acolhimento Entendeu? da sociedade. É o respeito à pessoa, ao ser humano, que escolheu ser Maria. Isso. E Sim. como que você vê a negativa dos 11 votos contrários à criação do Conselho Estadual? Eu acho assim, foi uma afronta, foi para falar que a nossa Assembleia Legislativa é totalmente preconceituosa, ela é totalmente homofóbica, você entendeu? Acabamos de citar aqui o caso do 9º lugar no ranking, né? Uhum. Das mortes violentas. Por isso que nessas Clóvis- eleições, nosso tema da nossa parada é... Vote com orgulho. Boa. Por quê? Por que votar com orgulho? Porque a gente tem que pensar não só em votar em pessoas que ajudem a população LGBT, mas a gente trabalha bastante para ter um representante LGBT para concorrer às eleições. Você entendeu? A gente batalha bastante para esses que vão ser eleitos, que querem apoiar a população LGBT, ser mais consciente. Você entendeu? Porque como que o Conselho Estadual não ia dar despesa nenhuma para o Estado. Só ia construir políticas públicas. Você entendeu? Que é o que está faltando, né? Para evitarmos estarmos nesse ranking, né, Nesse Clóvis? ranking, entendeu? Então é essa visão que esses políticos, o Cláudio vai querer acrescentar mais alguma coisa, é essa visão que os políticos têm que ter. Eu bato nas suas costas, o deputado bate nas minhas costas e fala, eu apoio o LGBT. Vai lá na fidelização do voto e fala, não. Não vota. Você entendeu? É esse que é o desprendimento. Eu não sei se o Clóvis concorda comigo, mas... Eu penso que o nosso elemento esse ano é entender que eu não preciso só votar. Porque o que acontece? Eu, Clóvis, voto. Se você me perguntar o que o meu deputado, o que a minha deputada, o que os candidatos que eu votei estão fazendo e fizeram, eu sei, porque eu acompanho. Eu vou no site, eu vou na Câmara de vez em quando, eu converso, eu dialogo. 90% da população brasileira, se você perguntar o que seu deputado fez de bom para você voltar a votar nesse deputado, não vai saber. Não sabe nem quem votou. Exatamente. Então, o que nós precisamos fazer? Por que o tema é vote com orgulho? Porque você precisa votar com orgulho, depositar o seu voto e com orgulho também cobrar. Porque não adianta só você achar que você só vai eleger. Eleger é um passo. Agora, o vereador, o deputado, realmente trabalhar por pautas que são da população, por exemplo, não é simples dialogar na Câmara de Vereadores que nós temos aqui as questões étnico-raciais, questões da mulher, questão indígena, todas as pautas das minorias mais vulneráveis. Então, questão LGBTQIA+, pior ainda. Pior. Você imagina uma Câmara de Vereadores que coloca para votar o Dia do Orgulho Hétero. Porque isso não é nem falta de conhecimento. Eles criaram isso? Eles votaram. Aí, na primeira votação, passou e na segunda votação não passou. Não tem. Porque é um absurdo. Qual é a pauta do Dia do Orgulho Hétero? Quais foram as agressões que você sofreu por ser hétero? Quais são as agressões, quais são as humilhações que você sofre por ser hétero? Quais são as políticas Me apresente 4, que aí eu vou defender também o Dia do Hétero. Porque é diferente. Quando a gente diz assim, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, é porque nós temos uma pauta.
né? Porque nós somos violentados no emprego, na saúde, na educação. Existiu uma história lá no 28 de julho, em Stonewall, quando o bar era frequentado por muitos LGBTs e a polícia ia lá todo dia, batia. No dia 28, as pessoas LGBTs que estavam lá olharam para outra e falaram, nós temos que fazer alguma coisa. Aí foi a Batalha de Stonewall, que aquela população LGBTQIA+, enfrentou os policiais. Então existe uma referência para o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Agora, Dia do Orgulho hétero, qual é a referência? Né? Então, uma Câmara que coloca um projeto desse, você pode esperar qualquer coisa de uma Câmara dessa. Né? Aí, quando acontece agora, o fulano, o vereador matou uma pessoa. Olha, independente do partido que eu sou, ele matou. Ele tem que ser olhado como uma pessoa que tirou a vida de um pai de família. Então a Câmara tem que cumprir o papel dela. Né? Então a gente precisa entender qual é o real papel do Legislativo no Brasil. Não é? Porque não é só a Câmara Municipal, a estadual, o estadual, a federal, o Senado. Nós não temos, população LGBTQIA+, não tem uma lei que assegure direito. Todas nós entramos pelo Supremo Tribunal. Judicializou. Por exemplo, doação de sangue, judicializou. União estável, judicializou. Nome social. A criminalização, judicializou. Tudo foi judicializado. Então, nada de político. Nenhum político fez uma lei que contemple o LGBT. O Congresso Nacional não conseguiu aprovar uma lei que nos incluísse. Então, é a população, sem dúvida nenhuma, mais vulnerável nessa cadeia de vulnerabilidades que a gente tem. As mulheres são vulneráveis? São vulneráveis. As mulheres LGBTQIA+, são mais vulneráveis. As mulheres trans são vulneráveis. As mulheres trans negras são mais vulneráveis. Então, a gente vai produzindo uma cadeia de pessoas vulneráveis que vão ficando sempre ali. Então, o que nós precisamos? De política pública que olhe para essa população, olhe para a educação, olhe para a saúde, olhe para o emprego, trabalho e renda. Que lhe dê proteção, né? Nós precisamos da proteção do Estado. Nós não queremos uma proteção que diga assim, você vai ter mais que a outra pessoa. Não queremos privilégios. Nós queremos o mesmo. Nós queremos saúde que acolha as nossas demandas. Nós queremos educação que não faça com que as pessoas trans se evadam da escola. Que essa conversa de que as pessoas deixam a escola porque querem, não. Elas são excluídas das escolas. Então nós queremos políticas públicas, é o que nós queremos. As pessoas às vezes não entendem, dizem assim, vocês querem é privilégio. Como é que eu quero privilégio? Eu quero tudo que você que é heterossexual tem. Vocês não, eu quero tudo que vocês têm, porque é direito. Eu quero ser olhado na sala de aula como uma pessoa comum. Eu quero ser olhado na balada como uma pessoa comum. Chegou aquele gayzinho na balada. Porque é diferente. Eu sempre falo para o Valdomiro, quando eu vou no supermercado e tô eu e um heterossexual, ninguém pergunta o valor do meu dinheiro. O meu dinheiro tem o mesmo valor de uma pessoa heterossexual. Quando eu vou pagar o imposto, ninguém diz assim, olha, você não precisa pagar imposto porque você é gay. Eu vou te dar o desconto. Não, eu tenho que pagar do mesmo jeito. Então, se nós pagamos os impostos, é para ter saúde de qualidade, para ter educação de qualidade, para ter segurança de qualidade. Direitos, né? Direitos iguais. Direito, acabou. E é essa lógica que nós queremos que a sociedade pense um pouquinho. Porque senão você fica trabalhando na ótica do privilégio. Nós não queremos privilégio. População negra não quer privilégio. População negra quer reparação de uma violência que aconteceu durante 500 anos. Nós queremos reparações. Reparações que nos coloquem novamente na escola, na saúde, no emprego. Tem condições de, por exemplo, um gay, um hétero,
entendeu? Estudando numa universidade federal para ser médico. E o movimento Então, negro meu direito. luta muito, Cláudio, muito. Você estava falando da legitimidade da data. Eu estive há 2 vezes junto com o movimento negro no embate dentro da Assembleia Legislativa para permanência Queriam do feriado acabar, de Zumbi teve um de deputado Palmares. que queria acabar com o feriado do dia 20 Foi da a consciência segunda vez, livre. Valdomiro. Há 3 anos, mais ou menos, nós O estávamos que fazendo isso vigília. implica para o deputado? Fomos de gabinete em gabinete, o movimento negro, e agora estivemos novamente, E aí, que porque aconteceu? um novo deputado também pleiteou uma PL lá, mas agora conseguimos sepultar. Muito bem, Mas parabéns. eu acho que É isso que é. essa é a grande questão, né? Porque as pessoas dizem assim, é mimimi. Quando você diz, eu sofri racismo, eu sofri LGBTfobia. Só quem é negro sabe o quanto é você chegar em qualquer ambiente, você pode ser um doutor, que você vai ser olhado diferente. de forma diferente. Chega a ser cansativo, né? Você Eu costumo falar. Você tem que estar se policiando. Eu costumo falar para meus amigos que eu quero entrar na balada de burca. Por que de burca? Para não ser fotografado, para não ser chamado de para não ver aquela conversinha, porque eu sou uma pessoa extravagante. É meu estilo. Não posso Você dizer vê quem meus eu sou, lençóis, Mas entendeu? você mesmo de Mas eu burca tenho a ia minha chamar mais identidade. atenção ainda. Eu tenho minha identidade. Eu me lembro, o Valdomiro está falando uma coisa interessante, na nossa primeira parada, sabe a oficina do que nós fazíamos? Máscara. Porque a maioria de nós saíamos de máscara na parada. Então a gente fazia confecção de máscara dentro do grupo livremente para as pessoas poderem ir para a parada, porque a família não podia ver, porque o patrão não podia ver, porque a escola não podia ver, porque os amiguinhos da rua não podiam ver. Então a gente ia de máscara. Então a gente começou a avançar, a gente começou a dizer, não, eu tenho, meu corpo, ele é um corpo político, então eu tenho que ocupar esse espaço como um espaço político. Mas nós já tivemos que fazer isso. Eu não tenho problema nenhum de dizer que a gente fez isso. Por quê? Era uma etapa. Porque era uma etapa. Nós vencemos. Vencemos. Vamos Porque vencer etapa por senão etapa. aquelas pessoas poderiam até ser mortas e Sim. tudo, né? Então as coisas vão se E também a nossa, flexibilizando, né? eu acho assim, nós temos, né, como lideranças, não só como liderança política, mas como no movimento LGBT, encorajar as pessoas a ficar para frente, ir sempre para frente, entendeu? E mostrar que a LGBT, ela é uma LGBTQI, um LGBTQI, mas que, entendeu? Tem que ter o respeito e se respeitar. Você entendeu? É isso que eu quero que nós ganhemos. Encorajar, empoderar esse negro, essa mulher, esse LGBT a falar que eu sou gente também como você, que quer discriminar, que quer me desfazer, você entendeu? É uma luta árdua e ela Dia é a diária. dia, dia a dia, e difícil para parar. Nós não podemos descansar, não tem descanso. Eu estava me lembrando aqui, vocês não devem ter visto na televisão, porque não passou, né? Incrível. Tantas violências passando na TV e Minas Gerais, BH, teve agora um presídio onde em 18 dias 12 LGBT se suicidaram. No próprio presídio. Nossa. No próprio presídio. Porque é um Ninguém presídio. fala sobre isso. Por quê? Porque os nossos corpos são tão massacrados e são tão discriminados que uma notícia dessa, se fosse em outra situação, teria ganhado um Uma mundo. grande repercussão. Mas pensa, em BH, é um estado, Minas, super que é um estado que patriarcal. tem, né? Criaram um presídio só LGBT, nós somos contra, né? Nós queremos, por exemplo, aqui no Mato Grosso, nós temos ala LGBTQIA+, dentro do presídio, porque as pessoas estão ali, mas elas convivem com as famílias, elas convivem com heterossexuais, elas convivem entre elas. Lá, nesse presídio, simplesmente criaram o presídio e isolaram aquelas pessoas de tudo. O que aconteceu? 12 suicídios em 18 dias. Isso é um extermínio. Né? Quando a gente fala, e vamos lá para ver quem são esses corpos LGBTs. Com certeza, negros e negras. Na grande maioria. Eu tenho um grande amigo que é
líder lá em BH, eu disse para ele, mas Carlos, como que isso não... Ele falou, repercutiu. Nós denunciamos, mas a imprensa barrou toda a publicidade. Então aí você começa a pensar, por que que aqui no Mato Grosso o nosso estado é tão violento e aparece tão pouco na mídia? Aparece muito pouco. Parece pouco. Agora, aparece com requintes de crueldade. Mas e os que não têm esse requinte de crueldade? Por exemplo, violência psicológica. Né? Violência, ela é violência. Ela é violência. Então, Violência moral. Violência moral. Então, a gente precisa entender isso. E é por isso que eu falo sempre, quando a gente vai numa secretaria, secretário, eu não quero dialogar só com essa secretaria. Eu preciso dialogar com essa secretaria, mas eu preciso dialogar com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Segurança, de Cultura, porque eu preciso dialogar. Nós fomos o único país do mundo que teve um programa Brasil Sem Homofobia, que foi na época do presidente Lula. 11 ministérios sentaram e disseram, cada ministério, o que ia fazer para a população LGBTQIA+. Então foi o maior programa do mundo chamado Brasil Sem Homofobia. Então, quando vem, por exemplo, a nossa pauta, ela foi negociada quando foi para derrubar a presidente Dilma. Porque a gente sabe que foi uma atitude machista e que algumas pautas foram centrais. A questão do kit gay, né, que se falava kit gay. Da cura gay. Da cura gay, que essa coisa toda. Então a nossa pauta ainda é muito negociada. Eu não falo para não me expor com a população. Eu não defendo, eu até acredito na pauta de vocês, mas eu não vou a público para defender. Eu não vou a público. Porque existe muito políticos que eles são eleitos por evangélicos, por católicos, por religiões extremistas também. Então os políticos não se expõem para não perder o voto dessas pessoas. Você No entendeu? caso da mulher não dá voto. Olha, eu costumo falar assim. Ainda sendo o maior número de eleitores. Eu vi. Nós somos o maior número de eleitores, só Eu que a vi de um pauta André não dá chamado voto. Léo Ackler, um artista da Sim, Queen. conheço. Ele fala, preto não vota em preto. Negro, né? Preto, hoje fala preto, né? Preto. Mulher não vota em mulher e gay não vota em gay. Eu acho isso uma verdadeira verdade. Eu acho. Pois é. Tá mudando, sim. Tomara, né? Tá mudando, sim. Eu acho que o pessoal negocia muito voto, você entendeu? Mas eu acho que nós temos que votar em pessoas que realmente nos representem e nos defendam nesses espaços políticos, como Câmara, Estadual, E fugir Federal. do curral eleitoral, ainda a compra de voto é muito grande. Vende seu Esse voto por curral, R$10. Esse curral eleitoral é muito sério. E aí a educação tem um papel muito sério, né? A gente fala, a gente às vezes brinca, mas o papel da educação é preparar homens e mulheres para verdadeiro exercício da cidadania. E não dá para falar em cidadania se não tiver a questão do respeito à sua orientação sexual. Uma das pilastras da cidadania é o respeito. Como é que eu vou falar de cidadania se eu não falo de respeito, se eu não falo de direito para todos? Porque eu não posso falar de direito somente para uma população. Eu tenho que falar de direito para todas as populações. Foi pauta do Fantástico um ato que eu achei assim, entre aspas, assim, impossível, deveria ser uma coisa normal e foi pauta de Fantástico. Um rapaz estava jogando futsal, o goleiro caiu com dor e ele jogou a bola para fora. O Fantástico, em função dessa atitude, fez uma pauta, levou a esposa, aplaudiu porque ele não chutou a bola na cara do cara caído, que deveria ser uma normalidade. Não é pauta de Fantástico isso. Ele viu a pessoa se contorcendo no chão, ao invés de ele chutar para gol, o goleiro estava caído, doendo, alguma coisa, ele chutou para fora e não marcou o gol que ele teria direito de marcar. Foi um ato bonito? Foi, mas é pauta de Fantástico você ter um mínimo de ética? Então, mas Quer dizer, onde está a nossa ética? Não como a existe nossa ética. Sociedade está tão Esfacelada, doente, né? doente, com valores tão Errados. Tão errado, né? equivocados,
pequenos gestos precisam ser Ser lembrados mostrados sempre. Como se fosse E uma ser aula. celebrado, Ser né? celebrado. Ser celebrado. Ser Seria uma aula Pequenos natural, gestos né? geram grandes pessoas ter perspectiva de fazer boas ações. Aquilo disse para mim o quanto nós estamos deteriorados, Sim. realmente, para poder fazer uma pauta para um ato ético que deveria Mas ser tem o dia a tanta dia. gente que faz Cotidiano. gestos Cotidiano. bonitos sem aparecer. Tem Então. tanta gente que faz gestos bonitos sem Então. esperar nada em troca. É isso que a gente tem que ter. Solidariedade, humanização, entendeu? Ser mais presente para fazer o que você pode fazer. Te dou um prato de comida, o vizinho está precisando de uma roupa, um cobertor, entendeu? Se cada um fizesse aquele gesto, Sim. tão pequeno que for, se cada um for assim, o mundo seria bem melhor, o Brasil seria bem melhor, Cuiabá seria bem melhor, entendeu? Mas são gestos como os de vocês, ações como as lutas, esse movimento que faz com que realmente essa consciência venha, essas discussões que possam ser levadas a mais pessoas para que possamos nos olhar uns aos outros com igualdade, com respeito, com amorosidade, com humanidade. Que nascemos humanos, temos que, né, desenvolver a humanidade. Não somos animais. As pessoas acham que nós somos animais. Eu vi alguns estudos que dizem que o homem não é um animal. Porque nenhum animal tem a capacidade que o homem tem. Ele não é um animal, apesar Né? não, a perversidade e a capacidade de construtiva também. E é o que nos diferencia, Que nos do diferencia, animal, nós não somos é a animais. questão da razão. Exatamente. Porque o animal, ele age por... A gente diz assim, ai, cachorrinho bonitinho, ele é tão Aham. inteligente. Não, ele age por instinto. É. Nós somos razão. Exato. Então, o que nos distingue dos animais é a nossa possibilidade de decidir. pensar. Então, eu penso para fazer. Eu posso decidir por fazer ou por não fazer. Do certo É e do evidente que, às vezes, a minha rede de proteção social me empurra para fazer o que não é correto. Que a gente coloca isso, né? Se um jovem negro mora na periferia, as redes de proteção social são todas complicadas, como é que esse jovem negro vai sair daquela realidade? É difícil? mas pode Ele pode acontecer. decidir. Pode acontecer. Agora, nós precisamos entender que a gente tem como decidir. Ou decidir totalmente ou parcialmente, mas nós podemos decidir. Enquanto a população LGBTQIA+, a população hétero precisa entender que a luta por direitos humanos é por todos. Ela não deve ser só pela população LGBTQIA+. pra E nós todos. falamos isso na parada, né? Porque a parada para nós é uma festa da diversidade. Não é só para homossexuais, para lésbicas, é para toda a população. Para a família. Então, agora no dia 27 de agosto, vai acontecer a nossa grande parada, que é a maior Qual é a festa edição? popular de Mato Grosso, é a parada A que 19ª, né? é a 19ª. Esse ano o nosso tema é orgulho, né? O voto com orgulho, e nós vamos estar fazendo uma grande festa para dizer para a população mato-grossense que nós exigimos respeito, que nós E não existimos. E nós existimos. A nossa existência é resistência e que nós exigimos respeito só. É a nossa festa, é o nosso momento, é um ato político-cultural, Sim. vai ser dia 27, sai ali da Praça 8 de Abril, que é a Praça do Chopão, desce a Isaac Povas e vai terminar com um grande show cultural na Hora do Pôr. E a diversidade, ela vem, ou melhor, a parada, né? Pra quem não sabe, o Cláudio Arantes, ele é o professor, ele é o fundador da parada da diversidade sexual aqui em Cuiabá, que agora vem com um outro molde, agora não é mais só Cuiabá, agora ela é estadual e também ganhou um novo nome, não é, Clóvis? Como que é? Isso, nós começamos com Parada da Diversidade, até porque a gente tinha medo de colocar LGBTQIA+. Então nós ficamos muito tempo nessa. Evoluímos e hoje nós temos a Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Mato Grosso. Não é mais de Cuiabá,
é do estado todo. Nós fundamos também, esse ano, a primeira associação da parada do orgulho LGBTQIA+, de Mato Grosso. Então nós não estamos fazendo só a parada, nós vamos ter seminário, nós vamos ter mostra de cinema, nós vamos ter o drag da parada, que é dia 3 de agosto, nós vamos ter muita coisa. Vamos ter uma semana mutirão. De mutirão, uma semana de mutirão onde vão fazer nome social, vamos incluir as pessoas LGBTs nos programas federais que existem, entendeu? Eles nem sabem muitas vezes, né? Encaminhar para atendimento de saúde. Isso. Entendeu? Fazer várias ações nessa semana para que a gente possa contribuir e falar que realmente existimos, que estamos aí prontos para a guerra. Né? Só que a nossa guerra da paz. Não é com armas, é com livros, com flores. Paz. Porque nós precisamos lembrar sempre isso. Isso, é. Né? Porque hoje está tão banalizado a questão da violência, né? Se banalizou tanto que a gente precisa dizer sempre, a nossa luta vai ser sempre feita com livros, com rosas, com afetos. Porque nós acreditamos que o afeto é a única estratégia possível para modificar a sociedade. O amor e o respeito ao outro, né? Isso ajuda muito. Para encerrarmos, que recado vocês deixariam para quem está nos ouvindo, assistindo? Aproveita e reforça o convite para a parada. Tá, eu quero reforçar, quero fazer um convite para o dia 3, que é a eleição da drag da parada. O que é a drag da parada? É a drag queen que anima, né? É a drag queen que dá um tom especial para a parada da diversidade, né? Dá alegria, Sim. que transmite o amor, entendeu? Então eu quero convidar todos para o dia 3, está no Cine Teatro Cuiabá. A entrada é 1 quilo de alimento, né? E tá todo mundo, se sinta todo mundo convidado. E para encerrar minha fala, eu quero só, que eu sempre falo, é um bordão meu aqui. Aos olhos de Deus, né? Independente da religião, somos todos iguais. É o hashtag Mais Amor, por favor, né, Valdomiro? Por favor. Então, eu quero agradecer o espaço. Eu acho que vocês têm um papel fundamental, que é do disseminar conhecimento. Toda vez que a gente vem num programa, a gente tem a possibilidade de dialogar com outras pessoas, né? Porque quem vai escutar esse podcast são outras pessoas no horário do trabalho, lá em casa. Às vezes o filho vai colocar a mãe para ouvir o podcast, porque tá, né? Então, agradecer o espaço, dizer que essa é a verdadeira função da imprensa, né? Que é levar conhecimento, que é levar essa coisa da verdade, ela é muito relativa, mas eu acho que levar o conhecimento acima de qualquer coisa. Porque o conhecimento, ele é aspiral, né? Ele nunca está pronto. Então, agradecer o espaço, nos colocar à disposição, tanto o Conselho da Diversidade Sexual de Cuiabá, quanto a Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+. E convidar o programa também para participar da parada. Exato, para estar lá no trio, para falar com a gente no trio. Você acha, eu acho que é essa é a função. E eu gostaria de deixar um recado em nome delas chegarem. A sexualidade é uma identidade, não uma escolha. Agora, a aceitação, o amor e a humanização é uma escolha. Faça a sua da melhor forma possível. Isso aí. Obrigada.